Olá, meu querido Seguimor, minha querida Seguimora, seja bem-vindo. Ih, Seguimor não, né? Aqui é outro nome, é inscrito. Meu querido inscrito, minha querida inscrita, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade. E hoje eu vou responder uma pergunta lá da caixinha do Instagram que vocês me mandam demais. Inclusive eu tenho um destaque lá só sobre este tema, mas eu resolvi dar uma aprofundada melhor, né? Lembrando que essa é a proposta do nosso canal, que muitas vezes lá no Instagram eu não consigo desenvolver, escrever tudinho, explicar muito bem explicado. Então, nosso canal ele tem essa proposta de complementar lá os conteúdos do Instagram, mas também de funcionar de maneira independente de lá. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo fizer sentido para você, já deixa o teu like e o teu gostinho aí. Então a pergunta que eu recebi na caixinha foi a seguinte: dicas de como passar pelo luto de um divórcio. Então essas dicas que eu vou trabalhar aqui são 3 dicas que eu vou trabalhar aqui com você. Elas vão funcionar para qualquer término de relacionamento. Então, se você está passando por um término de relacionamento, não sabe como desapegar, como passar por esse processo de luto, então assiste esse vídeo que eu tenho certeza que fará sentido para você. Então, deixa eu beber a minha água. Tá preparado? Então vamos lá. Então, dicas de como passar pelo luto de um relacionamento. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer então é: o que diabo é luto? Né? Então, o que é luto? Esse negócio que eu tô passando agora, que eu tô numa sofrência desgraçada, miserável, tô sofrendo aqui porque terminei a relação e agora não consigo fazer nada na minha vida, tô só pensando no defunto, no defunto não, né? No ex e tal, não sei o que, quem dera se ele tivesse morrido. Tu pensa isso que eu sei, né? Deseja a morte aí do ex, né? Tomara que não, né? Mas a primeira pergunta é, então, o que é luto? E muitas vezes a gente acha que luto está somente relacionado a uma perda de um ente querido, né? Então eu perdi uma pessoa, então eu entro no processo de luto. Mas não necessariamente está relacionado somente à perda de um ente querido. Muitas vezes a gente entra em processo de luto por algo que é um valor pra gente, né? Então, sei lá, às vezes tu tem um apego a um telefone. Meu Deus, meu telefone, eu não posso viver sem meu telefone. E aí vem a alma cebosa e rouba teu telefone. E aí tu entra num processo de luto pelo teu telefone. Eu gostava tanto, porque tinha um apego ali. Isso é relacionado a coisas. Mas nós temos apego às pessoas. Então, naturalmente, se uma amizade termina, naturalmente, se um relacionamento termina, não necessariamente por óbito, então nós vamos sofrer esse processo de desapego, né? Nós vamos sofrer com esse processo de luto. Então, o luto é esse processo que está no meio, né? Que é essa transição, que é essa ponte de ligação entre o status quo de apego e o status quo de desapego. Então eu estou num apego aqui ideal, isso está instalado em mim. Para eu chegar num desapego ideal instalado em mim, então eu passo pelo processo de luto. Então toda vez que a gente apega e a gente quer chegar no desapego, o luto ele vai ser a ferramenta através da qual eu vou atravessar esses dois destinos. Então o luto é esta ponte. Então é por isso que o luto ele não tem a ver somente com um ente querido ou somente a ver com o óbito, mas com qualquer rompimento de laço afetivo. Então o luto é esse processo de elaboração interna e aí ele é caracterizado por um conjunto de reações. E lembrando sempre que ele é desencadeado a partir dessa perda desse algo valoroso. A gente está falando aqui especificamente de um relacionamento amoroso. Lembrando que pode ser amizade, enfim. E aí o luto, então, ele tem as fases do luto, né? Elizabeth Kubler-Ross, ela é uma estudiosa que elaborou esse processo de luto. Elaborou o processo de luto? Não, né? Ela foi, na verdade, fazendo uma descrição daquilo que acontecia, né, no processo de luto. Ela chegou a uma descrição fenomenológica e ela conseguiu classificar ali
algumas fases desse processo de luto. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso e eu não vou me aprofundar aqui nas fases do luto, mas a primeira delas é a negação, ou seja, você nega que aquilo aconteceu, é como se a ficha ainda não tivesse caído. Eu não acredito que isso está acontecendo, ou eu não acredito que isso aconteceu. São frases características dessa primeira fase do luto, que é a negação. Depois é a raiva, ou seja, a revolta por conta daquela realidade que já está acontecendo. Então você nega aquilo ali, você se revolta, na verdade, contra aquela realidade. Né? Literalmente vai aparecer a raiva, a pessoa fica injuriada, como nós dizemos aqui no Maranhão. Ela fica injuriada, ela fica revoltada, ela fica irritada com aquela realidade que está acontecendo ali e que ela não gostaria que tivesse acontecendo. A terceira fase é a negociação, e na negociação a pessoa tenta, né, recuperar aquela realidade que já não existe mais, né? Então o apego que já não existe mais, então a pessoa tenta meio que negociar, e essa negociação muitas vezes ela pode vir através de promessas, né? Através de mudanças de comportamento, né? Basicamente é promessas e mudanças de comportamento, né? Então vamos lá, vou mudar, né, para a gente voltar aqui para o apego, voltar para a relação e tal. Eu prometo que dessa vez eu vou fazer diferente, né? Então a pessoa vai tentando barganhar, vai tentando negociar com a realidade ou, né, com a pessoa ali de apego para tentar retomar esse apego. A quarta fase é a depressão, aqui não necessariamente no sentido patológico do transtorno depressivo maior, mas depressão no sentido de um rebaixamento de humor. A pessoa ela se sente triste, ela pega ali uma tristeza realmente, e essa depressão, essa tristeza é uma preparação para o último processo ali, para a última fase, que é a fase da aceitação, que é quando a pessoa ela já está aqui no outro ladinho da ponte, ela já desapegou. Então quando ela aceita, né, não tem mais dor, tem tranquilidade, tem paz, ela entende, beleza, terminou essa parada, terminou essa relação e tá tranquilo, tá suave na nave. Então essas são as fases do luto. Não vou me aprofundar para poder o vídeo não ficar muito longo. Só que o que acontece? Em cima dessas fases do luto, a gente vai percebendo que existem algumas pessoas que sofrem mais com esse processo de luto, né? Então existem pessoas que vão sofrer mais, de verdade. Então termina um relacionamento e existem pessoas que conseguem fazer essa elaboração, né? Conseguem passar por essa ponte do luto, negação, a raiva, negociação, depressão, aceitação. Então conseguem passar por essa ponte do luto até o desapego de uma maneira com dor, com sofrimento, ok? Mas conseguem atravessar. Agora existem outras pessoas que vão sofrer mais. Tem ali meio que um negócio que engata aquele processo. Então, o que é? Então você vai precisar de repente avaliar, né, o tamanho, de repente, do sofrimento, a intensidade do sofrimento do teu processo de luto, se você está nesse processo de desapego. Se você, por exemplo, passou 2 anos, passou 1 ano e ainda não conseguiu desapegar do ex, né? Então já é um sinal de alerta, você vai precisar acender um sinal de alerta. Então existem alguns estudiosos que vão dizer que o processo de luto demora ali em torno de 6 meses, outros vão dizer que demora cerca de 1 ano, que é quando a gente completa um ciclo anual, né, com todas aquelas datas afetivas, né? Então início de relacionamento, término de relacionamento, é Natal, Ano Novo, é Carnaval, é Páscoa, né? É Dia dos Namorados. Então precisa-se ali de um ciclo completo por essas datas afetivas para poder a pessoa internalizando que agora aquele relacionamento não existe mais, né? Que agora a vida dela é uma outra vida, e aí ela vai internalizando aquilo, ela vai elaborando esse processo. Então alguns teóricos vão defender 6 meses, outros teóricos vão defender 1 ano, enfim. Então você precisa avaliar, né, essas datas afetivas, esses marcos do relacionamento, você vai precisar avaliar. Mas o fato é que existem algumas pessoas que sofrem mais
com o processo de luto. E isso tem a ver, a gente pode correlacionar esse sofrimento maior de duas maneiras. A gente pode correlacionar através de algum tipo de teoria, que é um exemplo que eu vou trazer aqui para você é a teoria do apego. Ou a gente pode correlacionar diretamente com uma estrutura de personalidade. Então existem, né, estruturas de personalidade que são mais frágeis, portanto sofrerão mais. Né? E existem estruturas de personalidade que são mais estáveis, portanto, essas pessoas que são mais estáveis, são mais robustas em suas estruturas de personalidade, elas consequentemente sofrerão menos, elas conseguirão receber mais pancadas da vida. Então, se você está sofrendo muito, ou se todo término de relacionamento há um sofrimento gigantesco, então é provável que haja uma fragilidade na tua estrutura de personalidade. Não vou me aprofundar aqui nesta temática, vou trazer aqui uma ilustração de uma teoria, que é a teoria do apego, que em certa medida a gente pode também correlacionar com essa estrutura de personalidade. Então a teoria do apego é uma teoria muito famosa do John Bowlby, e nós temos o apego seguro e o apego inseguro. O apego seguro é onde o indivíduo ele tem então a autoconfiança. Então aquela pessoa estruturada. E essa teoria do apego, ela tem a ver com os apegos iniciais lá na infância. Então, modelos de apego que eu recebi na minha infância, eu acabo levando isso para as minhas outras relações, não só relacionamentos amorosos, amizade e qualquer outro tipo de relacionamento social. Então, o apego seguro é aquele indivíduo que tem autoconfiança, ou seja, os pais ali proporcionaram segurança, foram um apego seguro, demonstraram amor, mas também corrigiram, né? Aquela coisa toda de um apego equilibrado, né? De um modelo de pais saudáveis, equilibrados, que conseguiram transmitir amor, segurança afetiva, mas também a correção, mas também a estabilização da lei, né? Da correção. Então tem esse equilíbrio. Então esse daqui é uma pessoa que tem um apego seguro. E aí você já vai fazendo então a tua revisão de vida aí. Falou, velho, como é que era o meu apego com os meus pais na minha infância, né? Como é que era esse negócio bem aí? Então o apego seguro, o indivíduo tem autoconfiança e confia nos outros. Aí a gente tem o apego inseguro, que este apego inseguro ele pode ser o ansioso ou o ambivalente, né? Aquela pessoa ali que não sabe, né, se pode se apegar, se não pode se apegar. E aqui geralmente a gente tem pais com características ansiosas, pais controladores, pais super protetores. Então esse tipo de apego, né, é um apego que não é seguro, percebe? Então, aquele pai que é ansioso, ele já gera uma ansiedade na criança, né, no filho. Não sai, não vai na rua, vai acontecer tal coisa, e gera uma tensão, gera um medo o tempo todo. E o filho começa a crescer e começa a perceber a vida por ela mesma como uma ameaça. Não se relaciona com pessoas, tu não pode confiar em ninguém, tu não pode fazer isso, cuidado porque vão te trair, cuidado porque não presta, não sei o quê. Cara, a criança começa a entrar numa noia gigantesca e ela mesma começa então a se sentir ansiosa e ambivalente. Eu não sei se eu posso confiar, se eu não posso confiar, né? Então as pessoas que acabam experienciando esse tipo de apego na infância, elas acabam apresentando dificuldades de apego na sua vida adulta e, consequentemente, tendo também relacionamentos conflituosos, o que gera essa dificuldade em lidar com a elaboração do luto no término do relacionamento. Aí a gente tem o apego evitador, né, que é uma estratégia desenvolvida na infância para lidar com pais que não expressam sentimento, né? Então são pessoas que têm dificuldade de tolerar a proximidade, né? Então se acontece algum comportamento de apego, sei lá, alguém demonstra uma confiança, alguém demonstra que ama, alguém demonstra um cuidado, aquela pessoa, velho, ela afasta, ela rejeita, ela não aceita, né? Então tem esse apego evitador, ou seja,
ela evita, né, expressar esses sentimentos, né? Por quê? Porque, sei lá, lá na infância alguma coisa aconteceu e ela tentou expressar algum tipo de sentimento e aí foi barrada, foi castrada, foi invalidada, então ela acaba não expressando sentimentos. E a gente tem o terceiro tipo de apego inseguro, que é o apego desorganizado ou desorientado, né? Então as pessoas que têm esse tipo de apego tendem a voltar para si diante do estresse, né? Então os relacionamentos amorosos podem ser difíceis, proporcionam pouca segurança que eles conseguem conquistar, né? Então aqui, né, aquela pessoa que não consegue de fato se estabilizar, se estabelecer, instalar um apego nos seus relacionamentos. Então o que acontece? Ela tem mais propensão a ter dificuldades no término de relacionamentos. Então você já pode avaliar aí, velho, qual é o meu tipo de apego, como é que foi esse padrão, esse modelo de apego que eu tive lá na infância. Será se foi saudável? Se não foi saudável, como é que foi esse negócio, né? Então será se eu tenho um apego ansioso? Será se eu tenho um apego evitador, desorganizado? Então vai prestando atenção. Mas com essa teoria do apego, a gente tem uma ilustração, a gente tem uma possibilidade de correlação no que diz respeito à elaboração de luto, né? Então pessoas com dificuldades de apego, logicamente elas vão ter dificuldades no processo do próprio desapego. Então, entendido isto, né, entendido esse contexto todo do que é luto, né, das fases do luto, de que sim, existem pessoas que sofrem mais com o processo de luto, às vezes por uma estrutura de personalidade frágil, né, e aqui eu estou ilustrando com uma teoria do apego. Então, dentro desse contexto, você vai fazendo essa autoavaliação. E agora, então, a gente tem dicas práticas para você conseguir passar por esse processo de luto. O adendo aqui, antes de eu falar das dicas, é o seguinte: se você perceber que tem muita dificuldade, então o mais indicado é você buscar uma ajuda profissional para fazer a avaliação, né, para entender principalmente a tua estrutura de personalidade, as tuas crenças, e em cima dessa avaliação então criar estratégias, porque aí percebe que o luto ele é um sintoma, ele será um sintoma de uma fragilidade de personalidade, de uma outra coisa. Então, se você tem muita dificuldade no processo de luto, então o mais indicado é que você procure uma ajuda profissional, uma ajuda terapêutica para fazer essa investigação, e aí com o profissional você ter então um diagnóstico mais certeiro e assim também um tratamento, um acompanhamento e estratégias particularizadas para a tua própria necessidade. Então as dicas são quais? A primeira delas, né, é o famoso aceita que dói menos. Então a primeira delas. Então se você ainda está nessa resistência, está negando, ainda está de repente com raiva, está se sentindo triste, tem ali ainda essas fases do luto que não há aceitação, então começa a pensar nas fases do luto, né? Tentar identificar ali em qual fase mais ou menos você está. Para quê? Para você começar a abraçar a realidade que você está vivendo. Para começar a abraçar a realidade que você está vivendo. Então isso aqui é um primeiro ponto, a aceitação. Ela diz então de você deixar de evitar os sentimentos, de você utilizar de estratégias de distração para não lidar com aquele assunto específico. Eu não vou ligar, eu vou jogar para debaixo do tapete. Então a aceitação, ela diz de quê? Ela diz de você olhar de frente, de você colocar uma cadeirinha bem aqui na frente, sentar com a realidade e falar: beleza, realidade, e aí? É assim? O relacionamento terminou, o divórcio terminou, ok, velho. Agora, o que foi que houve? Né? Quais são os elementos, quais são as situações, quais são os sentimentos que me impedem de aceitar essa realidade? Eu me sinto injustiçado,
eu me sinto traído, eu me sinto rejeitado, eu me sinto abandonado, eu sinto culpa. Então, quais são os sentimentos que dificultam a aceitação da realidade que você está vivendo por conta de um término de relacionamento? Então, você vai precisar investigar esses sentimentos para poder começar a abraçar a realidade na qual você está inserido, na qual você está vivendo, que é o término da relação. Ponto. Segunda dica é, de maneira mais concreta, o desapego. Então, o desapego, ele deve ser concretizado via ações, via atitudes. E aqui a principal delas é o que a gente chama de contato zero. Então, instale no teu dia, instale na tua rotina contato zero. Então, velho, eu tenho que fazer o desapego. Para passar por esse processo de luta, eu tenho que fazer o desapego. Como é que eu faço o desapego? Atitudes, atos. Então, quais são os atos que eu tenho que ainda mantenham contato com o ex, com a pessoa que agora não faz parte mais da minha vida? Então, quais são as atitudes, quais são os atos que eu ainda tenho que mantém esse vínculo? E aqui um detalhe, vínculo físico, você ainda tem um contato físico com a pessoa, então você vai precisar ter ali um contato zero com ela, é muito importante. Meu Deus, ó, tem o trabalho e agora, bom, a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, mas você vai, se você convive no mesmo contexto de trabalho, no mesmo contexto social e é impossível de mudar, então você vai precisar tentar diminuir ao máximo esse contato. Se você conseguir excluir da tua vida essa pessoa, melhor ainda. Meu Deus, que é infantilidade, mas exclua. Se você conseguir excluir esse contato físico, melhor ainda. E aqui no contato físico, então, a gente pode acrescentar aqui algo que faz parte hoje já das nossas relações, da nossa dinâmica de vida, que é o contato virtual. Então, zero contato virtual também, meu preto. Não tem essa, minha nega. Zero contato virtual. Bloqueia. Nada de ficar nos melhores amigos, nada de ficar espiando status, nada disso. Nada de ficar olhando histórico de mensagem, a não ser que tenha, sei lá, algum processo envolvido que você vai precisar ter acesso ao histórico de mensagem, beleza. Mas fora isso, apague. Tem gente que gosta de lamber a ferida, Eu vou ficar aqui lambendo a ferida, eu vou pegar aqui a conversa e vou ficar tentando descobrir onde foi, o que foi que aconteceu, por que eu não percebi, por que eu não vi isso, e olha só, não sei o que, velho. Aí não, Aí não. Então, zero contato virtual. E aqui também um outro adendo que é galeria de foto. É a mesma coisa da conversa lá do histórico da conversa, de mensagens. Galeria de foto. Exclua. Certo? Exclua. Eu ainda faço parte de uma geração que a gente não tinha esse negócio de telefone, de tudo virtual e tal. Então tinha lá as fotos e tal, pá. Terminou o relacionamento, o nego fazia o quê? Rasgava. Aí rasgava as cartinhas que recebia, que mandava, essa coisa toda. Pá. Rasga essa parada aí. Então, a galeria exclui o negócio. Eu vou só arquivar. Arquivo é meus olhos, para não dizer outra coisa, Exclui. Então, isso aqui é dica prática, contato virtual. E aí a gente tem o contato psicológico ou contato emocional. Então, eu já não tenho mais contato físico, eu já excluí o contato virtual, beleza, tá bloqueado, não tenho acesso nem nada. Também não vejo a galeria, ou excluí as fotos da galeria e tudo mais. Ok, beleza. Mas eu fico pensando no infeliz, beleza. Então aí você vai ter que fazer alguma administração de pensamentos. Mindfulness, técnica de presentificação, conseguir ocupar. Eu vou já falar um pouquinho
na próxima dica mais estratégias sobre isso, mas é tentar evitar de alimentar os pensamentos. Não é que os pensamentos, a memória, as lembranças não surgirão. Isso tudo vai aparecer naturalmente, você não vai deletar isso da tua cabeça, né? Mas caso apareça, então é preciso você não alimentar. E aqui a gente vai para o ponto 1, retorna ao ponto 1, da aceitação, de você entender os sentimentos que podem alimentar os teus pensamentos quando essas lembranças vierem. Então esse processo é tudo muito importante. E aí a terceira e última dica então é você conseguir identificar as áreas da vida mais afetadas. Para quê? Para poder você iniciar um processo de reconstrução de vida. Então, um processo de luto, ele é muito dolorido porque um relacionamento é uma vida. E aqui pode ser, sei lá, 10 anos de relacionamento, pode ser 1 ano de relacionamento, depende do tempo, mas tem ali um quê de vida. Por quê? Porque esse relacionamento, além do vínculo afetivo, ele envolve mudanças, né, sérias alterações de vida relacionadas a contexto social, a contexto econômico, a contexto familiar, rotina, tudo isso. Então, por isso que esse luto, ele é dolorido, ele é exigente. Então, você vai precisar identificar quais foram as áreas ou quais são as áreas da minha vida mais afetadas por essa mudança, por essa quebra de vínculo. Então, quais são as áreas da vida mais afetadas? A familiar, beleza, a familiar, certo? Mas como é que é isso de maneira prática? Eu acordava junto com fulano, eu tomava café, a gente ia junto trabalhar, voltava do trabalho, não sei o que, para... Beleza, você vai identificar as paradas. A área econômica, então como é que era essa área econômica de maneira... econômica financeira de maneira concreta? Entende? Como é que era o contexto social? Então, tudo isso você vai precisar mapear. Então, identifique quais são as áreas e agora você vai, então, começar um processo de reconstrução. Porque um relacionamento é uma vida. E é por isso que é tão dolorido, porque quando termina um relacionamento, é como se de fato estivesse terminando uma vida. E aí, se você tem frases ou pensamentos do tipo: a minha vida acabou, a minha vida não serve mais para nada, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou construir e conquistar nada. Então, se você tem tipos de pensamento nesse sentido, a indicação é buscar uma ajuda profissional, porque você está generalizando, é como se você estivesse colocando este valor do relacionamento como um valor único, estruturante e significante, né? E de significado, na verdade, de vida. Então, se você perde isso, então a vida perde o seu significado, perde o seu sentido. E a gente precisa ter muita atenção a esse tipo de entendimento, a esse tipo de compreensão acerca de um término de relacionamento. Então, se tem esse tipo de característica, o mais indicado mesmo é você buscar uma ajuda profissional para fazer essa investigação e fazer um acompanhamento mais adequado. Bom, então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Vai pensando um pouco aí sobre esses pontos que eu falei e principalmente avaliando a questão do tempo, a intensidade e essa questão do apego, para você tentar avaliar ali o teu nível de sofrimento, ser sincero com você, para poder você, caso necessário, buscar uma ajuda profissional, tá bom? Então isso é muito importante. Então, se esse vídeo foi útil para você, já deixa o teu like, já deixa o joinha aí se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!